Oi, gente, tudo bem? Essa semana a minha filha mandou um áudio assim para mim. Mãe, me passa a receita do pavê da avó, mas não vale olhar no Tudo Gostoso. Mandar eu olhar no Tudo Gostoso, porque elas sempre me perguntam receita e às vezes eu não tô lembrando, eu não tenho muito a medida certa. Eu falo, Natália, ou Isabelle, ou Natália, ou Adriana, olha no Tudo Gostoso, que lá tem receitas bem boas. Então, e como ela falou assim, não vale mandar eu olhar no Tudo Gostoso, eu quero o pavê da avó. E aí eu passei a receita para ela que eu lembrava, mas aí eu falei, deixa eu conferir. E eu fui lá na caixinha de lembranças para procurar o caderno de receitas da avó Gusta. E eu achei o caderninho de receita, muito simples. A minha mãe, ela escrevia poucas receitas, mas as receitas que tem aqui nesse caderninho são fantásticas. É tudo muito simples, mas delicioso. E tudo aqui é muito gostoso. De vez em quando alguém passava o caderninho dela limpo. Ela não sabia muito escrever muito bem, mas ela pedia alguém para escrever. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora foi a Ednilza. A Ednilza foi uma moça que ajudava muito ela. Ela ajudava a minha mãe desde criança. Ela gostava muito da minha mãe, ela ia muito na casa da minha mãe. E depois, quando ela já ficou jovem, ela foi lá ficar com a minha mãe, ajudava minha mãe a arrumar a casa, arrumava a cozinha e ficou lá até casar. E ela sempre teve muito carinho e ela chamava minha mãe de vó, minha mãe a considerava como neta. E uma das coisas que ela fez para minha mãe foi escrever, passar a limpo o caderninho, porque minha mãe usava muito o caderninho e quando ela ia fazer alguma receita, às vezes caía alguma coisa, sujava, e como caprichosa que ela era, ela gostava demais de estar com as coisas bem arrumadinhas. Então a Ednilza passou a limpo para ela. Eu vou mostrar para vocês algumas páginas e hoje eu vou fazer para vocês uma das receitas da minha mãe, da avó Gusta, que está no caderninho, que é o pão recheado. Esse pão era delicioso. Quando estava assando, o cheiro era maravilhoso. E eu vou tentar, fazer a receita. Eu vou fazer só com meia receita, porque aqui hoje em casa só está eu, E se ficar gostoso, depois, como o da minha mãe, eu passo para as outras pessoas. Faço uma receita maior e levo para os amigos, para os filhos. Vou mostrar para vocês um pouquinho do caderninho da avó Gusta. Rosquinha de nata. Licor de jabuticaba. Esse licor era delicioso. Licor de figos. Pizza. Refresco de iogurte e o pão recheado. Então aí são 3 gemas, 3 colheres de margarina, 2 colheres de fermento de pão, 1 litro de farinha de trigo, sal a gosto, leite morno até o ponto de amassar. E depois o recheio é à vontade de cada um. Agora eu vou parar e vou começar o preparo desse pão recheado. Então está aí os ingredientes do pão recheado da avó Gusta. Bem, gente, vou começar aqui pelo recheio. O recheio aqui tem carne moída, fazer igualzinho a minha mãe fazia. E aqui eu tenho um pouquinho do tempero que eu faço, qualquer dia eu vou ensinar vocês a fazer esse temperinho. Palmito, milho verde, cheiro verde, cebolinha, azeitona, tomate e cebola picadinho. E aqui um pouco de molho de tomate. Eu vou misturar tudo e já volto. Continuando a misturar, olha que recheio lindo. E agora eu vou reservar
e começar a massa. Aqui os ingredientes da massa. Lá fala que é margarina, mas eu vou substituir por banha de porco, que muitas vezes minha mãe substituía por banha de porco. Aqui está o meio litro, não é meio quilo, é meio litro de farinha de trigo, 2 ovos e o fermento e o leite. Vou usar 2 ovos porque eu vou fazer só meia receita. A receita ali é de 1 litro, mas como eu estou sozinha, que eu falei com vocês, eu vou fazer meia receita. E aqui vamos o preparo da massa. Misturar. A colher de fermento. Agora a farinha e mão na massa. Olha como que tá parecendo uma farofinha. E aí, lá na receita fala assim, leite morno até dar o ponto. Então vamos, já estou aqui com um copo de leite morno. E vou colocar aos pouquinhos. Vou colocar também uma colher de chá rasa de sal. Já tá no ponto agora. Então eu já amassei o pão todo, né? Não mostrei passo a passo, eu amassando, porque como eu tô filmando sozinha é mais difícil. Agora eu vou cobrir com pano de prato e deixar ele crescer por um tempinho. Eu creio que uma meia hora ele já cresce e eu volto para abrir. Vai ficar aqui descansando. Lembrando que eu não gastei nem meio copo de leite para misturar a massa. Gastei 1/3 de copo. Né, pessoal? Olha, a massa cresceu. Tá 3 vezes maior e agora eu vou começar a abrir, colocar o recheio para assar. Colocar um pouco de farinha de trigo e agora eu vou partir a massa e colocar metade. Vou colocar o recheio, aquele que eu preparei para vocês. Recheio é exatamente o que minha mãe fazia. Com carne moída, um pouquinho de palmito, um pouquinho de azeitona, milho verde, tomate, cebola, cheiro verde. O cheiro verde que ela usava era só cebolinha e salsa. E agora eu vou começar a enrolar o nosso pão. Olha que coisa linda! Vou começar a enrolar. Vou colocar ela na forma. Olha que lindo esse pão. E agora eu vou pincelar com um pouquinho de café coado. Coloquei no forno. Eu acho que eu vou colocar 25 minutos. 180 graus. E daqui um pouquinho vamos ver o resultado. Enquanto isso, eu vou amassar o outro
abrir, colocar o recheio e já deixar prontinho. Vou fazer outro pão. Carne moída com extrato de tomate, azeitona, milho verde, cebola, cheiro verde, palmito, um cheirinho delicioso. Que eu coloquei muito recheio, tô com medo dele abrir e estourar. Como esse ficou menorzinho. Um pouquinho de café coado, mas bem pouquinho, para não amolecer muito. Já preparei a outra assadeira e vou colocar agora. Ele é menorzinho, vou colocar numa assadeira menor. Como o meu forno é bem pequeno, eu vou deixar ele aguardando o outro assar e depois eu coloco esse também. E enquanto aguarda, é hora de arrumar a bagunça, né? Tirar as louças da pia, já ir lavando as vasilhas para facilitar. O recheio, olha, sobrou um pouco, vou guardar. Vou congelar para um próximo pão, porque se esse der certo, logo vai todo mundo querer. E aí eu já tenho mais um pouquinho de recheio guardado. Então agora eu vou tirar esse para colocar o outro. Acho que ele ficou muito recheado, ele abriu aqui do lado. O outro acho que não vai acontecer isso. Calcular novamente 25 minutos. E aguardo. Enquanto o segundo pão não assa, deixa eu mostrar para vocês a vovó Augusta. Tia Augusta, vovó Augusta, que era uma pessoa que não gostava de tirar fotos, era minha mãe. Então ela é a dona da receita do pão recheado. Esse é meu quadro de fotos. A foto que ela não sabia que estava sendo tirada. Então, gente, os dois pães prontos. E agora eu vou partir para saborear. Maravilha! E então, gente, agora eu vou provar. E se vocês gostaram dessa receita, pão recheado da vovó Augusta, curte lá, deixa seu comentário e não se esqueça de indicar esse vídeo para outras pessoas. Bom apetite! Tchau, tchau!